Mas o problema básico é que a atenção tem que ser dada à natureza, à preservação do ecossistema. Do Mangabeira Unger, meu companheiro nessa jornada de fazer o PMDB assumir um programa e uma candidatura. Para cada hectare de terra usada em agricultura no Brasil, tem 4 hectares devastados pela pecuária. Então, qual é a tese do Mangabeira? Facilmente, com a recuperação das terras degradadas pela pecuária, nós poderíamos, sem derrubar um pé de pau, sem avançar numa reserva legal, dobrar a área agricultada do Brasil. Então, os caminhos estão aí, mas há esta visão tola do lucro, do sujeito que quer sacrificar o futuro do planeta Terra a uma lucratividade que possa ter no fim do mês ou no fim do exercício. O governo tem que tomar consciência de uma vez da importância da preservação do meio ambiente. E não da forma trêfega que o Mink anda utilizando, bailando em cima de caminhão, em parada gay e tudo isso. É contrabalho. O espetáculo é dispensável, ele que organize o ministério e ponha para trabalhar. O senhor falou que o espetáculo é dispensável, que nesse caso os governadores não teriam por que estar sempre presente nesses locais de tragédias. Mas não sou estranho, então, que o governador Sérgio Cabral tenha aparecido no local da tragédia 24 horas depois de ter sido duramente criticado por ter ficado, enfim, longe nas primeiras 24 horas? Eu não sei por que ele não esteve, talvez porque não tenha achado necessário, mas eu não vou dar a dimensão que eu sei que ia dar o espetáculo da presença do Sérgio Cabral. A Defesa Civil do Rio de Janeiro estava lá, os bombeiros estavam trabalhando, tudo bem. Agora, eu não sei o que estava fazendo o governador. Mas uma observação que eu queria lhe fazer, quando, em tese, né, sem fulanizar, como se diz na política, quando a coisa é boa, quando tem uma inauguração para fazer, uma escola para inaugurar, uma ponte, um posto de saúde, o político faz questão de estar presente. Será que não seria o caso do político estar presente também quando a coisa é difícil? Não serve a imagem, porque a presença do político teria a mesma função na tragédia do que a sua presença na inauguração. Ele, com a presença, estaria mostrando que o governador está preocupado, que é sensível à tragédia do povo pobre, mas isso não significa que ele tivesse organizado a defesa civil, instrumentalizado as condições de solução da tragédia. O fundamental é o que está por trás disso. O resto é o espetáculo, a cobrança é o estado espetáculo. O Roger Gerard Schwarzenberg tem um livro fantástico sobre isso. Você deve ter lido já, O Estado Espetáculo. Eu ainda não li, mas eu certamente vou procurar esse livro para ler. O senhor tratou aqui da questão do meio ambiente e nós vemos aí um debate importante. Talvez seja o assunto que mais se discute hoje em escala planetária e também no Brasil. Até porque no Brasil nós temos um certo hábito de acabar discutindo os assuntos que muitas vezes os outros nos impõem para que nós discutamos, né? Mas existe uma polêmica aí sobre a questão da Amazônia. O que fazer com a Amazônia? O senhor, pré-candidato a presidente da República, qual é a sua ideia do que nós devemos fazer com a Amazônia? Ela deve ficar ali como um parque preservado, nós devemos ocupá-la, nós devemos transformá-la num vetor de desenvolvimento nacional. Como é que nós devemos tratar essa questão? Tem várias propostas possíveis. Agora, não esqueça que a Amazônia é importante pela sua biodiversidade. Transformada num grande espaço de agricultura sustentável, você vai acabar com a fauna e vai acabar com a flora. Você não vai imaginar que os animais vão conviver com a exploração industrial de uma floresta. Então, nós temos áreas de preservação que deve ser absoluta. Há o problema da pequena espessura do solo amazônico, que devastado se desertifica com extraordinária velocidade, e há as áreas que podem e devem ser exploradas, sob pena até de a gente perder essas áreas para a cobiça de outros países, mas com moderação absoluta. Eu achei, por exemplo, um absurdo aquela legalização das invasões dos arrozeiros que o presidente Lula fez. Porque os arrozeiros, em seguida, iriam vender isso para as multinacionais. Depois o Lula parece que baixou uma medida provisória, não tenho muita certeza disso, mas vi em algum lugar, talvez até na Folha, proibindo a venda para estrangeiros. Mas vamos devagar ao pote, porque a cobiça é muito grande e esta visão predadora é terrível.
a visão da ocupação, da devastação. Vou plantar arroz, então acaba com a diversidade biológica do planeta. Não é bem assim. Planejamento, o Mink tem razão nessas coisas. Esse Mink, se fosse um pouco menos trêfego, seria um belo ministro. Governador, ainda dentro dessas suas críticas aí à questão ambiental, a gente viu nesse episódio do Rio de Janeiro, foi descoberto, enfim, depois dessa tragédia toda, que no ano passado o governador Sérgio Cabral havia assinado um decreto que flexibilizava a ocupação em áreas como a de Angra dos Reis. E que, enfim, em parte disso, isso ocorreu em virtude de pressões econômicas dentro da região, dentro de uma classe que, enfim, tem muito poder no Rio de Janeiro. Como lidar, como enfrentar essa questão que, enfim, não é só um caso do Rio de Janeiro? Ao Sérgio, vamos aprender com isso. O governador, se fez isso, provavelmente cedeu à pressão dos grupos econômicos, do desejo desesperado de lucro, de faturamento, montar um condomínio finíssimo de alto nível. No Paraná não tem essa conversa, não. O interesse público e o interesse da preservação se sobrepõem aos interesses econômicos de grupos, pelo menos no meu governo. É isso que a gente tem que aprender. Se o Sérgio errou, ele pode nem ter percebido o que estava fazendo. Mas ele aprendeu e nós temos que aprender também com ele. Então, ao invés da crítica, vamos tirar uma lição disso. Até porque uma morte é sempre uma morte, seja de uma pessoa que tem mais posses ou uma pessoa de menos recursos. Mas o que a gente vê é que, em geral, nessas chuvas, quando tem os desabamentos, quando tem as mortes, e são de pessoas de classes mais pobres, não tem uma repercussão tão grande quanto tem a repercussão, eventualmente, de uma pousada que tem ali pessoas de classe média, pessoas de classe alta hospedadas, né? Mas sempre é ocupação irregular. Sim. Não havendo a ocupação irregular, não há a tragédia. Eu... Pode até haver um deslizamento, mas não a tragédia que custe vidas humanas. O que eu quis dizer é que, muitas vezes, é o sujeito de classe média ou de classe alta que pressiona por uma flexibilização das normas para poder construir onde não pode, mas no fim das contas a casa que acaba caindo é a casa do pobre, né? A casa do pobre ou a dele, no caso lá de Angra dos Reis. Ou seja, mais uma lição, né? Pobres e ricos sofrem também com os desastres provocados pela violação do equilíbrio da natureza. Agora, o senhor não acha que essa questão, o senhor falou muito de desenvolvimento econômico, de industrialização, o senhor não acha que essa preocupação com a natureza pode, de alguma maneira, refrear uma vocação brasileira para o desenvolvimento? Porque aqui tudo é feito para que as coisas não aconteçam. Então, industrialização, o senhor acabou de dizer, tem aí o dólar barato, o real caro, para que nós vamos produzir se nós podemos importar? Agora também nós temos que preservar o meio ambiente, porque nós somos responsáveis por uma biodiversidade, a maior reserva de biodiversidade do mundo. No fim, não acaba se criando uma situação em que todos os estímulos são para que as coisas não aconteçam, para que não haja desenvolvimento? Acaba criando uma situação de equilíbrio, que não se abuse com o desenvolvimento predador. Por exemplo, você vai a um município do interior, querem fazer um curtume no município. E o prefeito fica entusiasmadíssimo. Vamos logo arranjar dinheiro público, financiamento barato para fazer o curtume. Ele não contabiliza o que vai custar depois a recuperação dos rios que o curtume vai acabar, os produtos químicos jogados na água, o prejuízo à natureza, incomparavelmente mais caros na sua solução do que o ICMS que ele provavelmente recebeu, ou não recebeu, que acaba dando incentivo também, para uma indústria predadora.